Na noite daquele sábado recente, a atração Sabadou com Virgínia prometia a leveza e o entretenimento habituais. No entanto, o que ninguém podia prever era a participação especial de uma figura controversa, o apresentador Ratinho, cujas opiniões marcantes culminariam em um incidente de tensão inesperada, mudando o rumo da noite e da semana que se seguiria. Virgínia Fonseca, a carismática anfitriã e influenciadora digital, conduzia o espetáculo com seu conhecido entusiasmo e vivacidade. A aparição de Ratinho havia sido divulgada como uma surpresa para os espectadores, e sua entrada no palco foi saudada com uma mistura de aplausos e gargalhadas, criando um ambiente de curiosidade e diversão. Contudo, a atmosfera descontraída começou a se dissipar quando Ratinho, em um tom que pretendia ser bem-humorado, iniciou uma série de questionamentos sobre o recente rompimento conjugal de Virgínia com o cantor Zé Felipe. O anúncio da separação, divulgado em 27 de maio de 2025, havia pegado muitos de surpresa, encerrando uma união de 5 anos que gerou 3 filhos, Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo. Virgínia, minha filha, você não acha que essa união terminou rápido demais? O que houve com a promessa de amor eterno? Indagou Ratinho, provocando risos na plateia, mas causando um visível desconforto na apresentadora. Mantendo a compostura, um desafio notável sob a pressão do ao vivo, Virgínia respondeu com serenidade. Ratinho, cada relacionamento possui suas próprias nuances e desafios. O essencial é que estamos bem e, sobretudo, dedicados ao bem-estar dos nossos filhos. Mas Ratinho, insatisfeito com a resposta diplomática, persistiu na linha das perguntas invasivas. E essa história de tentar apimentar o relacionamento? Dizem por aí que você adquiriu uns itens diferentes e Zé não aprovou. Isso procede? Questionou, lançando uma indireta velada à vida íntima da influenciadora. Virgínia, pega de surpresa pela ousadia da pergunta, retrucou com firmeza, mas sem perder a compostura. Ratinho, nossa vida privada sempre foi algo muito particular. O que posso afirmar é que sempre me esforcei para fazer o melhor pelo meu relacionamento. A plateia mergulhou em um silêncio constrangedor, percebendo que a linha do bom senso e do respeito havia sido claramente ultrapassada. Ratinho, notando a mudança brusca no clima, tentou reverter a situação, adotando um tom mais conciliador. Brincadeiras à parte, você é uma mulher notável, Virgínia. Apesar do elogio tardio, o desconforto de Virgínia era palpável, evidente em seu sorriso, que não alcançava os olhos. O programa prosseguiu com as demais atrações, mas o episódio já havia se gravado na memória da noite, marcando-a com uma mancha de tensão. Minutos após o encerramento da transmissão, as plataformas de mídia social entraram em ebulição. No X, antigo Twitter, os nomes Ratinho e Virgínia rapidamente ascenderam aos tópicos mais comentados da madrugada, dominando as conversas online. Milhares de usuários expressaram sua indignação, criticando veementemente a conduta do apresentador, acusando-o de machismo explícito, invasão de privacidade e flagrante desrespeito à apresentadora. Frases como Ratinho ultrapassou todos os limites em rede nacional e Virgínia demonstrou uma elegância exemplar diante de uma situação vexatória inundaram a plataforma. No Instagram, influenciadores e celebridades de peso uniram-se em defesa de Virgínia. Rafa Kalimann, ex-participante do Big Brother Brasil, publicou: Virgínia, você foi gigante hoje. Não se cale diante de ataques disfarçados de humor barato e ofensivo. A cantora Simone Mendes também deixou sua mensagem de apoio. Força, mana. Você é luz e merece todo o respeito do mundo. A equipe de comunicação do SBT, a emissora responsável pela transmissão do Sabadou com Virgínia, agiu rapidamente,
na tentativa de mitigar os danos, divulgando uma nota oficial nas primeiras horas da manhã de domingo. O comunicado afirmava: o programa Sabadou com Virgínia tem como premissa o entretenimento leve e o respeito mútuo entre seus convidados. As declarações proferidas no ar refletem única e exclusivamente a opinião dos participantes envolvidos no diálogo. No entanto, apesar do esforço para controlar a crise, a pressão do público nas redes sociais só aumentava, exigindo um posicionamento mais incisivo. Virgínia, que até então havia mantido um silêncio absoluto nas redes sociais desde o incidente, surgiu em seus stories por volta das 11 horas da manhã de domingo. Com os olhos visivelmente inchados, fruto de uma noite difícil, ela falou com a voz embargada, mas carregada de gratidão. Bom dia, gente. Foi uma noite realmente difícil. Estou recebendo uma quantidade imensa de carinho de vocês e queria agradecer profundamente. Vocês não fazem ideia do quanto isso me fortalece neste momento. Embora não tenha mencionado o ratinho diretamente, sua resposta veio de forma ainda mais contundente e impactante minutos depois, quando publicou um vídeo de 57 segundos em seu feed. Na gravação, sentada no chão de sua casa, vestindo uma camiseta branca e sem maquiagem, ela olhava diretamente para a câmera e proferia palavras carregadas de significado. A pior parte de ser mulher é ter que se justificar o tempo inteiro. A pior parte de ser uma figura pública feminina é ser constantemente julgada por decisões que pertencem apenas ao nosso coração e à nossa intimidade. Mas a melhor parte de tudo isso é ter uma voz, e eu prometo que vou usá-la. Obrigada a todos que me apoiaram ontem. Eu não vou me calar. O vídeo rapidamente se tornou um fenômeno viral, acumulando mais de 10 milhões de visualizações em menos de 3 horas. Celebridades, políticos e até mesmo grandes marcas de diversos setores comentaram e repostaram em um coro unânime de apoio à influenciadora. Enquanto Virgínia colhia essa onda de solidariedade vinda de todas as partes, a ausência de um nome em particular chamava a atenção e gerava questionamentos. Zé Felipe. Desde o início da polêmica, o cantor havia optado por um silêncio absoluto. Nenhuma publicação em suas redes, nenhuma nota oficial divulgada por sua assessoria, nenhum story, nada. Para muitos fãs e observadores da internet, a completa ausência de posicionamento por parte de Zé Felipe soava como uma espécie de conivência com o ocorrido. Zé Felipe se cala, enquanto a mãe de seus filhos é publicamente humilhada em rede nacional. Questionavam seguidores indignados em diversas plataformas. Outros, no entanto, defendiam o cantor, argumentando que talvez ele estivesse tentando evitar uma escalada ainda maior de conflitos e que seu silêncio era uma forma de respeito à ex-esposa e à harmonia familiar, especialmente em função dos filhos. Mas o que realmente surpreendeu a todos foi a atitude de Leonardo, pai de Zé Felipe e ex-sogro de Virgínia. Conhecido por seu estilo espontâneo, direto e por vezes irreverente, Leonardo não se conteve e usou suas próprias redes sociais para se manifestar no fim daquele domingo. Virgínia sempre será parte da nossa família. Não importa o que tenha acontecido entre ela e meu filho. Ela é a mãe dos meus netos e merece todo o respeito. E quem fala demais, às vezes, acaba falando besteira. Escreveu o consagrado cantor sertanejo em seus stories, em uma clara e incisiva indireta à conduta de Ratinho. A manifestação de Leonardo causou um grande alvoroço entre os fãs e a imprensa. Muitos o elogiaram efusivamente por tomar partido em defesa da dignidade de Virgínia e por demonstrar publicamente um carinho e um apoio inequívocos à ex-nora. A publicação de Leonardo foi compartilhada mais de 200 mil vezes apenas no Instagram, tornando-se por si só um novo foco da polêmica.
Enquanto a internet fervilhava com a defesa inabalável de Leonardo, Zé Felipe persistia em seu completo mutismo. Nenhuma declaração, nenhuma nota, nenhuma postagem em suas redes sociais. Fontes próximas ao artista revelaram a colunistas de fofoca que ele estava profundamente abalado com a dimensão que a repercussão havia tomado. Zé Felipe jamais imaginaria que as perguntas de Ratinho, que para muitos poderiam ser vistas como um mero deslize, ganhariam tamanha proporção e se transformariam em um escândalo midiático. Ainda de acordo com os bastidores, o cantor estaria avaliando a possibilidade de uma reaproximação com Virgínia, mas não com o objetivo de reatar o casamento. Seu principal intento seria o de preservar a imagem da família e, sobretudo, a das crianças, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, garantindo que o bem-estar dos filhos fosse a prioridade máxima em meio à tormenta. Virgínia, por sua vez, mantinha o foco inabalável em seu público, respondendo à avalanche de apoio com a mesma dignidade que demonstrara ao vivo. No início da semana seguinte ao incidente, ela publicou uma sequência de vídeos em seus stories, nos quais agradecia emocionadamente as mensagens de carinho, mostrava trechos dos bastidores do programa e reiterava sua decisão de não recuar diante da adversidade. Esta é uma nova fase da minha vida e ela vem sim com algumas cicatrizes, mas também vem acompanhada de uma dose imensa de coragem. Não é nada fácil ser mulher e ter que se reerguer ao vivo com milhões de pessoas te observando. Mas eu escolhi enfrentar isso de pé, escreveu ela em uma legenda poderosa que rapidamente se espalhou e se tornou um hino para muitas mulheres. Nos grupos de WhatsApp, nos portais de fofoca e nos programas matinais de televisão, o tema dominava todas as conversas. A pergunta era onipresente. Zé Felipe vai finalmente se manifestar? Ratinho vai pedir desculpas publicamente? E o SBT, como a emissora lidaria com a enxurrada de críticas e a pressão popular? Contudo, o que ninguém podia prever era que um novo e ainda mais impactante capítulo estava prestes a ser escrito. E ele viria justamente da mulher que Ratinho havia tentado silenciar. Na manhã da terça-feira seguinte ao episódio polêmico, a TV Globo surpreendeu a todos ao anunciar a participação de Virgínia como convidada especial no tradicional programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. A notícia caiu como uma bomba no cenário televisivo e na internet. A presença da influenciadora no matinal mais assistido do país foi imediatamente interpretada como um recado direto ao SBT e, de forma ainda mais pontual, a Ratinho. A produção do programa global fez questão de deixar claro que não haveria pauta predefinida para a entrevista. Virgínia teria total liberdade para abordar ou não o ocorrido, para falar o que quisesse ou, se preferisse, manter o silêncio. A expectativa do público era imensa, e a audiência do Mais Você disparou, atingindo picos históricos naquele dia. Vestida com uma camisa rosa clara e calças brancas, com um semblante que mesclava serenidade e uma firmeza recém-descoberta, Virgínia entrou no estúdio sob aplausos contidos e olhares curiosos, que não escondiam a apreensão do que seria dito. Ana Maria Braga, com a delicadeza e o tato que a caracterizam, iniciou a conversa com leveza e empatia. Virgínia, antes de mais nada, quero te agradecer por estar aqui conosco. A gente sabe que os últimos dias não foram nada fáceis para você. Como você está se sentindo neste momento? Virgínia respirou fundo, demorando um instante antes de responder, buscando as palavras certas. Eu estou bem, ou pelo menos estou tentando ficar. Foi tudo muito rápido, muito intenso, mas quando você se torna mãe, você aprende a ser forte, até mesmo quando sente que não tem mais forças. A resposta, carregada de sinceridade e vulnerabilidade, emocionou o público e a própria Ana Maria.
Em questão de minutos, o trecho do programa já circulava em todas as redes sociais, acompanhado de milhares de elogios à postura impecável da apresentadora. Em um determinado momento da conversa, Ana Maria Braga não se esquivou da pergunta crucial que todos esperavam. Você acredita que houve machismo na forma como foi tratada ao vivo no programa? Sem hesitar, Virgínia foi direta e assertiva em sua resposta, sem levantar a voz ou demonstrar raiva. Eu acredito que houve sim uma clara tentativa de me diminuir. De me diminuir como mulher, como apresentadora, como ex-esposa. Mas eu não estou aqui para entrar em brigas ou em discussões desnecessárias. Eu estou aqui para mostrar que a gente pode se posicionar com dignidade, que a gente pode estabelecer limites sem precisar gritar ou atacar. E, acima de tudo, que a gente pode seguir em frente, não importa o que aconteça. A frase foi recebida não apenas com aplausos no estúdio, mas com um profundo respeito e admiração por parte do público e da crítica. Virgínia não atacou Ratinho diretamente, não teceu críticas ao SBT, nem sequer mencionou o nome de Zé Felipe. Contudo, cada palavra sua foi um golpe de elegância, uma resposta poderosa que reverberou muito além dos estúdios da Globo. Na sequência da entrevista, ela falou sobre o futuro de seu programa. O Sabadão vai continuar. A gente não pode parar por causa de um tropeço ou de uma situação isolada. E eu quero, sim, que outras mulheres vejam que é possível transformar a dor em uma força motriz. Inclusive, já estou planejando um quadro novo no programa, algo dedicado a dar voz a outras histórias reais de superação, de mulheres que se reergueram. A entrevista teve um impacto imediato e avassalador. Virgínia voltou a figurar nos Trending Topics, mas agora sob o título unânime de Virgínia no Mais Você. Você não dá entrevista, você dá aula de elegância e força. Ratinho, por sua vez, ainda não havia emitido qualquer retratação pública, mas essa situação estava prestes a mudar, impulsionada pela força da voz de Virgínia. Na noite da quarta-feira, o público foi surpreendido por um pronunciamento oficial, vindo diretamente do perfil de Ratinho nas redes sociais. Conhecido por seu temperamento forte e por raramente admitir erros publicamente, o apresentador gravou um vídeo de pouco mais de 2 minutos que gerou repercussão imediata e dividiu opiniões. No vídeo, sentado em seu escritório com um semblante sério e incomum, Ratinho foi direto ao ponto. Oi, pessoal. Eu pensei muito nos últimos dias, refleti bastante sobre tudo o que aconteceu e resolvi vir aqui falar com vocês com toda a sinceridade do mundo. Eu me excedi no último sábado. Fui indelicado com a Virgínia, que é uma jovem brilhante, uma mãe extremamente dedicada e uma profissional que eu respeito muito. Ele continuou, visivelmente contrito. Minha intenção, juro a vocês, nunca foi machucar ou ofender ninguém, mas eu reconheço, sim, que passei do ponto. O que era para ser apenas uma brincadeira, uma galhofa, acabou se tornando ofensivo e desrespeitoso. E por isso, Virgínia, se você estiver me assistindo neste momento, eu te peço desculpas de coração. O vídeo de Ratinho, com seu pedido de desculpas, foi publicado simultaneamente em seu Instagram e Facebook e rapidamente alcançou milhões de visualizações, gerando uma onda de reações mistas. Enquanto uma parte do público elogiava a coragem do apresentador em reconhecer o erro e se retratar publicamente, um gesto incomum em seu histórico. Outra parcela considerável argumentava que o pedido vinha tarde demais e que o dano à imagem de Virgínia já estava consolidado. Virgínia, por sua vez, optou por não responder publicamente ao pedido de desculpas. No entanto, poucas horas depois, durante uma live já agendada para anunciar novidades em sua linha de cosméticos, ela foi questionada por uma seguidora sobre o vídeo de Ratinho. Sem se esquivar da pergunta, respondeu com a mesma maturidade que a havia caracterizado ao longo de toda a polêmica. Eu vi o vídeo
E acho importante que as pessoas reconheçam quando erram. O perdão é um processo, não uma resposta automática. Mas só o fato de ele vir a público já é um passo importante. E eu recebo isso com maturidade. Mais uma vez, Virgínia foi exaltada nas redes sociais. Usuários comentaram que ela havia dado uma verdadeira aula de civilidade e que soube manter a postura digna do início ao fim do incidente. Enquanto a polêmica fervorosa dominava o noticiário e as redes, nos bastidores do SBT, o clima era de efervescência. Diretores e executivos discutiam internamente se Ratinho deveria continuar participando do Sabadão com Virgínia como convidado especial nas edições seguintes. Segundo fontes do site TV Pop, a emissora chegou a cogitar a possibilidade de reduzir a presença do apresentador em programas de auditório que não fossem os seus próprios, pelo menos até que a poeira baixasse e a imagem da emissora pudesse se recuperar. Na mesma semana, uma pesquisa de opinião realizada pelo portal F5 revelou o impacto significativo do episódio na percepção do público. 82% dos entrevistados consideraram Virgínia respeitosa, firme e inspiradora em sua resposta pública aos acontecimentos. Já Ratinho, de acordo com o levantamento, teve sua imagem mais abalada entre mulheres de 25 a 45 anos, justamente o principal público-alvo de Virgínia, e um segmento de grande importância para a audiência televisiva. Contudo, o episódio estava longe de esfriar e de ser completamente digerido pelo público. Um novo capítulo, ainda mais surpreendente e explosivo, estava prestes a vir à tona. E ele surgiria da forma mais inesperada possível, através de um áudio vazado que começaria a circular nos grupos de WhatsApp, trazendo revelações chocantes sobre os bastidores do programa e prometendo abalar as estruturas do mundo do entretenimento no Brasil. Na sexta-feira pela manhã, uma verdadeira bomba estourou na internet. Um áudio que supostamente seria de um funcionário dos bastidores do Sabadão com Virgínia começou a circular descontroladamente em grupos de WhatsApp e, em pouquíssimo tempo, chegou aos portais de fofoca mais influentes do país. Em menos de uma hora, o conteúdo completo do áudio já estava replicado em grandes sites como Hugo Gloss, Léo Dias e Metrópolis, causando um alvoroço sem precedentes. No áudio, um homem que se identificava como técnico de som afirmava categoricamente que o momento polêmico entre Ratinho e Virgínia havia sido, na verdade, ensaiado e previamente combinado antes da gravação do programa. Segundo ele, a brincadeira com as perguntas invasivas sobre o término do casamento de Virgínia com Zé Felipe teria sido uma estratégia elaborada em conluio com a produção do programa, com o objetivo claro de gerar repercussão e viralizar nas redes sociais. Eu vi, tá? Eles falaram antes. O Ratinho perguntou se podia fazer uma provocação para viralizar, e a produção disse que sim. Só que na hora ele pesou demais e passou do combinado. Ela não gostou e aí o negócio saiu do controle, afirmava a voz no áudio, expondo uma trama de manipulação que chocava o público. A notícia caiu como um meteoro na internet. Em questão de minutos, o termo áudio vazado Virgínia já dominava os trendings do X, antigo Twitter. Enquanto muitos internautas expressavam um sentimento de traição e se diziam enganados pela estratégia de marketing, outros continuavam firmes no apoio a Virgínia, argumentando que, mesmo que houvesse algum tipo de combinação prévia, ela havia sido desrespeitada e humilhada ao vivo, e que a responsabilidade não era dela. A equipe de assessoria de Virgínia agiu com impressionante rapidez. Em nota oficial enviada à imprensa, eles afirmaram com veemência: Virgínia jamais aceitou ou participou de roteiros que tivessem como objetivo expor sua vida pessoal ou seus relacionamentos como parte de um espetáculo midiático. As falas
do apresentador Ratinho foram completamente inesperadas e causaram um desconforto real à nossa cliente. A produção do programa já está apurando a veracidade e a origem desse áudio. Apesar do comunicado oficial, os rumores e as especulações se intensificaram ainda mais. Jornalistas especializados em televisão e bastidores da mídia afirmaram que a diretoria do SBT havia entrado em estado de alerta máximo após o vazamento do áudio. Nos corredores da emissora, crescia a desconfiança de que parte da equipe de produção teria, de fato, incentivado Ratinho a fazer perguntas mais ousadas, na esperança de que a controvérsia geraria engajamento massivo e bons números de audiência, superando os limites éticos. Horas depois do vazamento, o próprio Ratinho foi ao X para negar categoricamente a versão apresentada no áudio. Nunca combinei nada com ninguém. Falei o que falei porque sou assim, falo o que penso. Às vezes, erro e já pedi desculpa por isso. Agora querem inventar roteirinho, armação? Tô fora. Escreveu ele, tentando se desvincular da acusação de manipulação. Enquanto a internet debatia a veracidade do áudio vazado, Virgínia, por sua vez, fez uma live surpresa no final da tarde daquela sexta-feira para responder às especulações diretamente. Sem maquiagem e com uma expressão que mesclava cansaço e uma determinação férrea, ela falou de forma direta, olhando para a câmera e para os milhares de espectadores simultâneos. Eu nunca faria isso com o público. Eu não sou atriz, eu sou apresentadora, mãe, influenciadora. E fui pega de surpresa sim. O que aconteceu ali foi real, foi desconfortável e doeu. Então não foi armado. E eu não vou deixar que distorçam a verdade. A live bateu recorde de audiência simultânea, com mais de 450 mil pessoas assistindo ao vivo, solidificando ainda mais a imagem de Virgínia como uma mulher firme, transparente e resiliente. A hashtag Sino Virgínia Verdadeira disparou, ficando em primeiro lugar nos assuntos mais comentados por horas. O episódio reacendeu a polêmica, mas paradoxalmente fortaleceu ainda mais a imagem de Virgínia. E enquanto o Brasil ainda digeria o conteúdo explosivo do áudio e as diversas reações, uma figura inesperada decidiu se pronunciar, reacendendo uma tênue esperança nos fãs do ex-casal. Na noite do sábado seguinte, quando os ânimos ainda estavam exaltados e a repercussão do áudio vazado dividia a internet, Zé Felipe finalmente quebrou o silêncio. O cantor publicou um vídeo curto, de pouco mais de 1 minuto e 20 segundos, em seu perfil do Instagram, e o que ele disse pegou todos de surpresa. Com uma expressão séria, gravando de dentro de um estúdio, Zé Felipe falou olhando diretamente para a câmera, com uma voz carregada de sinceridade. Fiquei calado até agora porque precisava entender tudo o que estava acontecendo, precisava digerir a situação. Eu não sou de polêmica, nunca fui de me envolver em confusão, mas hoje eu preciso falar. A Virgínia não sabia de nada, não teve armação nenhuma. O que aconteceu no programa foi um desrespeito, sim, e eu não podia mais assistir a tudo isso calado, vendo as coisas que estavam falando dela. A fala de Zé Felipe foi como um alívio para os milhões de fãs do ex-casal que há dias cobravam um posicionamento público do cantor. Mas o que mais chamou a atenção foi o tom emocional e carregado de carinho que ele usou na sequência. Ela é mãe dos meus filhos, uma mulher que eu admirei e continuo admirando muito. A gente pode não estar mais junto, mas o respeito e o carinho permanecem. Eu errei em não falar antes, me perdoem por isso, mas hoje eu estou aqui como pai. Como homem para dizer: Virgínia não está sozinha. A publicação ultrapassou 6 milhões de visualizações em menos de 12 horas, tornando-se rapidamente um dos vídeos mais vistos da semana. Nos comentários, uma enxurrada de elogios à atitude madura e corajosa do cantor. Zé amadureceu, isso é ser homem de verdade.
Era isso que o Brasil esperava dele. Foram algumas das mensagens mais curtidas, mostrando que seu posicionamento teve um impacto massivo e positivo. Virgínia, em um gesto de gratidão e reconhecimento, repostou o vídeo de Zé Felipe em seus stories com uma legenda simples, mas carregada de significado. Obrigada de verdade. Foi o suficiente para que os rumores sobre uma possível reconciliação começassem a circular com força total. Sites e colunistas de fofoca sugeriam que os dois teriam se encontrado discretamente na casa de Leonardo, em Goiânia, no início da semana, e que teriam conversado por horas a portas fechadas, buscando um entendimento. Apesar das especulações e do desejo fervoroso de muitos fãs, nenhuma das partes confirmou oficialmente um reencontro romântico. Fontes próximas ao ex-casal informaram que, no momento, a prioridade era preservar a harmonia e o bem-estar das crianças e evitar novas exposições desnecessárias da vida pessoal da família. O público, no entanto, estava encantado com a maturidade demonstrada por ambos. Muitos voltaram a comentar nos antigos vídeos dos dois no TikTok e Instagram, relembrando momentos felizes e românticos. Algumas hashtags, como Ligiane de volta Zé com Virgínia e Isha Família de novo, subiram organicamente nos trendings, refletindo a torcida e a esperança dos fãs por uma reunião do casal. Mas enquanto a internet romantizava um possível retorno, nos bastidores da televisão, uma decisão drástica estava sendo tomada, e dessa vez seria algo que mudaria os rumos do Sabadão com Virgínia e da programação do SBT. Na segunda-feira seguinte, pouco antes do meio-dia, o SBT divulgou uma nota oficial que sacudiu os bastidores da televisão brasileira. O programa Sabadão com Virgínia seria suspenso por 2 semanas. A justificativa da emissora era a necessidade de reestruturação do formato e avaliação interna de condutas editoriais. Nos corredores da emissora, o clima era de tensão palpável. Fontes ligadas ao jornal O Globo afirmaram que o próprio Silvio Santos, mesmo afastado da presidência do dia a dia, teria interferido diretamente na decisão, alegando que a imagem da emissora não poderia ficar refém de polêmicas mal conduzidas ou que desrespeitassem o público. A suspensão do programa pegou o público de surpresa e dividiu opiniões. Muitos acusaram o SBT de punir a pessoa errada. Virgínia foi vítima de um ataque ao vivo e agora quem paga é ela, escreveu um internauta revoltado e a frase ecoou por toda a internet. O mínimo que o SBT deveria fazer era colocar o programa no ar e mostrar apoio à apresentadora, disse outro. Virgínia, por sua vez, reagiu com a mesma diplomacia e maturidade que a haviam distinguido. Em seu Instagram, postou apenas um story, com fundo branco e a frase simples, mas carregada de fé. Tudo tem um propósito. Eu confio. A atitude foi vista como madura e, mais uma vez, gerou uma onda de empatia e apoio. Influenciadoras como Jojo Todinho, Bianca Andrade e Mari Maria saíram em defesa pública de Virgínia, com postagens e vídeos reforçando que o silenciamento de mulheres fortes continua sendo uma triste realidade. O que mais chocou, no entanto, foi o posicionamento de Ratinho, divulgado poucas horas depois da nota do SBT. Em seu programa de rádio, ele soltou a seguinte frase: "Tão querendo transformar tudo em novela mexicana. Foi só uma brincadeira. Agora a menina virou mártir da TV." A fala reacendeu a fúria dos internautas. O vídeo com esse trecho viralizou e o nome de Ratinho voltou ao topo dos trending topics. A pressão aumentava. Patrocinadores começaram a ser marcados nas redes e cobrados por suas associações com o apresentador, enfrentando um boicote silencioso que ameaçava seus negócios. Enquanto isso, rumores indicavam que Virgínia teria recebido convites de 2 outras emissoras para migrar com seu programa.
A Globo teria sondado a influenciadora para desenvolver um formato semelhante para o GNT ou até para as tardes de sábado, vislumbrando o potencial de sua audiência e engajamento. Já a Record, através de intermediários, teria oferecido um espaço fixo na grade do domingo. Nenhuma proposta foi oficialmente confirmada, mas o fato é que Virgínia estava mais valorizada do que nunca, tanto pelo público quanto pelo mercado publicitário. O episódio que parecia um ataque devastador à sua imagem agora estava se transformando numa virada de carreira sem precedentes, um renascimento impulsionado pela adversidade. E essa virada tomaria contornos ainda mais emocionantes na semana seguinte, quando ela surgiu de surpresa no palco de um show de Zé Felipe, diante de milhares de pessoas, solidificando um reencontro de amor e respeito que o Brasil tanto esperava. Noite do sábado seguinte, em Goiânia, Zé Felipe se apresentava em um show lotado no estacionamento de um shopping da cidade. Era sua primeira grande performance após a polêmica envolvendo Virgínia e Ratinho. Os fãs estavam animados, mas ninguém esperava o que estava por vir. No meio do show, após cantar Malvada e Só Tem Eu, Zé pegou o microfone e começou a falar com o público, um brilho diferente em seus olhos. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje, de coração. Esse show é muito importante para mim e tem alguém aqui hoje que é ainda mais importante do que qualquer música que eu possa cantar. O público começou a gritar em expectativa e, de repente, as luzes baixaram, criando um suspense eletrizante. Na sequência, uma figura entrou discretamente no palco pela lateral. Era Virgínia, vestida com uma calça jeans e uma blusa branca com a frase "Respeito é o mínimo", que se tornou um símbolo do seu movimento. Ela foi recebida com uma explosão de aplausos, um rugido da multidão que foi a loucura. Zé Felipe estendeu a mão e os dois se abraçaram no centro do palco por alguns segundos que pareceram eternos. Não houve beijo, não houve declaração romântica explícita. Mas o gesto inesperado e profundamente simbólico foi mais forte que qualquer palavra de amor. Virgínia então pegou o microfone e, com a voz firme mas comovida, disse: "Não é sobre voltarmos ou não. É sobre respeito, parceria e, acima de tudo, família. Eu estou aqui porque sei o quanto esse momento é importante para você e porque os nossos filhos vão crescer vendo isso." Maturidade. Zé segurou as lágrimas com um nó na garganta. A plateia chorava, filmava, gritava. Foi um dos momentos mais virais da história recente dos shows no Brasil. Em menos de uma hora, o vídeo do reencontro já estava em todos os sites, nas redes sociais e nos programas de TV, com milhões de visualizações. Ratinho, que não se pronunciava desde sua última fala controversa, foi novamente pressionado, agora com a comparação entre sua postura e a maturidade dos dois jovens pais se tornando inevitável. Nos bastidores, amigos próximos do ex-casal afirmaram que Virgínia e Zé Felipe não voltaram a morar juntos, mas que haviam sim retomado o diálogo constante e que o reencontro no show foi planejado em segredo, sem conhecimento nem mesmo da equipe técnica do evento. Para garantir o impacto da surpresa, Virgínia ganhou ainda mais seguidores. Em uma semana, foram mais de 2 milhões de novos fãs no Instagram. Marcas começaram a brigar por novos contratos publicitários, oferecendo propostas irrecusáveis. Virgínia, que por dias havia sido alvo de comentários maldosos e da tentativa de humilhação, agora era tratada como um exemplo de força, dignidade e inteligência estratégica, uma verdadeira fênix que renascia das cinzas da adversidade. Mas o momento mais inesperado ainda estava por vir, e ele aconteceria ao vivo durante o programa Fantástico, na noite do domingo seguinte. Às 20h30, a chamada do Fantástico interrompeu a programação da TV Globo, pegando todos de surpresa. Hoje, uma entrevista exclusiva com Virgínia Fonseca, do ataque ao renascimento. Pela primeira vez,
Ela revela tudo. A chamada viralizou instantaneamente. Era a primeira vez que Virgínia daria uma entrevista completa e aprofundada desde o início da polêmica. A emissora investiu pesado na divulgação e a expectativa era de recorde de audiência. Às 22h01, a matéria começou com imagens de arquivo, cenas do Sabadão, trechos da entrevista no Mais Você e os registros emocionantes do reencontro no show de Zé Felipe. A reportagem contextualizou os momentos mais intensos da semana, mas foi na entrevista exclusiva com a repórter Renata Ceribelli que Virgínia mostrou sua face mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Sentada em uma cadeira simples, num estúdio escuro iluminado apenas por uma luz suave, Virgínia foi direta, com a voz embargada pela emoção, mas com uma firmeza admirável. Eu não queria estar aqui. Eu queria que isso tudo nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu e eu escolhi encarar. Não por mim, mas por tantas mulheres que me mandaram mensagem dizendo que já passaram por algo parecido, sendo silenciadas, diminuídas, tratadas como objeto. Ela então relembrou o momento em que Ratinho a confrontou ao vivo, com a voz embargada pela memória. Quando ele fez aquela pergunta, eu congelei por dentro. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça, mas eu só consegui manter a calma. Eu sabia que se eu reagisse, iam me chamar de louca. Se eu chorasse, iam dizer que era fraca. Então eu escolhi olhar para a frente e responder com respeito. Renata Ceribelli, cautelosa, fez a pergunta-chave. Você acredita que Ratinho realmente se arrependeu? Virgínia pensou, respirou fundo e respondeu com a sabedoria de quem aprendeu com a dor. Acho que ele percebeu que o mundo mudou, que o que era engraçado antes, hoje é só ofensivo, e que mulheres como eu não vão mais rir para agradar ninguém. A entrevista encerrou com uma pergunta sobre o futuro. Você e Zé Felipe vão reatar? Ela sorriu, mas não deu uma resposta direta. O tempo dirá. O que posso dizer é que a gente se respeita, se apoia e que nossos filhos têm muito amor. E isso é o que importa. Nos minutos seguintes, a internet veio abaixo. A hashtag #CSDUVirgínia no Fantástico se tornou a mais comentada do país. Sites, jornais e programas de televisão repercutiram cada frase, cada pausa, cada olhar de Virgínia. A Globo registrou o seu maior pico de audiência do ano naquela noite, um reflexo do poder da história de superação que Virgínia havia contado. No dia seguinte, o SBT voltou atrás e anunciou o retorno antecipado do Sabadão com Virgínia, mas agora com um novo formato editorial e uma equipe reformulada. O programa reestrearia com um especial chamado Respeito é o Mínimo, com foco em histórias reais de superação, mulheres empreendedoras e reconstrução emocional, mostrando que a emissora havia aprendido com o erro. Virgínia não apenas sobreviveu à tentativa de humilhação pública, ela transformou a crise no maior momento de virada de sua carreira. E com isso, calou não só Ratinho, ela calou o Brasil, transformando sua dor em uma força que inspira e eleva. Aquele episódio, que parecia um ataque brutal à sua imagem, revelou-se, no fim das contas, o trampolim para um novo e triunfante capítulo em sua vida e carreira, onde a dignidade e o respeito prevaleceram sobre a ofensa.